Olá, muito bom dia! Tá começando a grande jogada depois da turminha diário. Depois da turminha diário, estamos no ar com a turma do esporte para falar da grande jogada. O Zé Carlos já tá atrapalhando aqui perto do Manda, não, Claudinho? Claudinho, não treme não, Claudinho. Não dá chicote não, Claudinho. Sejam todos muito bem-vindos. Chama o Cláudio aí, vô. Chama o Cláudio aí, vô. Vou? Cláudio! É o Cláudio que tá aqui na câmera 1, por isso que eu tô mais bonito, inclusive. Esse Claudinho é um danado. Bora, vamos juntos, tá começando a grande jogada. Seja muito bem-vindo. 988-999597 é o número do nosso WhatsApp. Todo dia, quando termina a turminha diária, a gente entra. Então, avisa pra todo mundo aí, pra família, chama a galera toda. Diz que o melhor do esporte é aqui. O melhor tempero para o seu almoço é na grande jogada. E hoje o cardápio, ele tá recheado, porque a gente vai falar... Ainda, claro, repercutir como é que foi a vitória do Ceará sobre o Flamengo. Quando eu digo repercutir como é que foi, no olhar do André Almeida, naquele olhar verde ou azul, dependendo da luz, que hoje é terça-feira, é dia de Nas Entrelinhas. Vamos falar também, já que eu falei de gol, né, da vitória do Ceará sobre o Flamengo, esse problemão que tem aí o Anderson Moreira, que é fazer o time do Fortaleza marcar gols. Ainda tem, claro, falar nisso. Como é que foi o empate entre Bragantino e Atlético Mineiro e mais um jogo dessa última rodada do Campeonato Brasileiro, mas essa rodada só vai terminar na quarta-feira. Tudo isso e muito mais. Falei do André, ele tá aqui. Tudo bom, Antônio? E aí, Andrezinho, tudo Beleza certo? Pura, né? Hoje, o nosso querido Wilton Bezerra, hoje e amanhã, tá naquela folguinha de boa, por isso que o André tá aqui, abrilhantando com seus conhecimentos e com esses olhos verdes ou azuis, dependendo da luz, e tem também a presença do Tom Barros daqui a pouquinho no nosso programa aqui na Grande Jogada. Então, seja muito bem-vindo, o programa, inclusive, já tá no ar. Tudo bem, André? Como é que tá? Terça-feira animada, né? Tudo tranquilo, animada, você já passou o cardápio, tem muita coisa pro torcedor ficar ligado, o torcedor alvinegro, o torcedor tricolor também, uma semana de preparativos também, né, Antero? Ceará e Fortaleza voltarão a campo no final de semana para jogos importantes. Ceará tem um confronto direto contra o Bragantino e o Fortaleza vai tentar voltar a vencer depois de 7 jogos contra o Internacional. Então a semana já começa também muito agitada para o torcedor. Eu tava aqui com o meu ponto e eu disse, rapaz, tá tão silêncio, porque o ponto tava desligado. Ó, eu não ia ouvir nunca um negócio desse. Como é que tá, meu amigo Recheado? Tudo certo aí? Ah, tá beleza então. Pessoal, vamos começar falando da equipe do Fortaleza, aqui com o André. Seguinte, Fortaleza afastou o João Paulo por tempo indeterminado. João Paulo, meu campista, aquele jogador que acabou indo por uma festa, por uma comemoração, por um aniversário, não sei bem o que era, mas ele quebrou o protocolo do Fortaleza da Covid-19 e aglomerou. Não pode, né, André? Não tem condições um negócio desse, né? Já não poderia uma situação normal, né, Antero? Ainda mais o time na situação que está, no momento de crise que o Fortaleza vive atualmente, 7 jogos sem vitória, somente uma vitória nas últimas 13 partidas. Pressão do torcedor, perto da zona de rebaixamento e, além do mais, de que na semana passada, 12 jogadores do Fortaleza testaram positivo para a Covid. 10 antes do jogo contra o Sport e ainda teve o Marcelo Boeck e o Ederson, né, antes do jogo contra o Grêmio. E aí o João Paulo apronta uma dessa, logo depois de uma partida, não tem a menor condição, afastar... Me ajude a te ajudar, não faça isso afastado não. por tempo indeterminado e acho, Antero, que não tem mais a menor condição dele jogar nessa temporada. São 9 jogos pela frente. Vai ser o João Paulo, que não vai fazer muita falta, não. Não estava jogando nenhuma bola que fizesse diferença, não. Claro que o elenco enxuta, a gente fica, poxa vida, menos um jogador para a equipe do Fortaleza. Mas tempo de qualidade, não é aquele cara que se arranca os cabelos e diga, meu Deus do céu, e agora o Fortaleza vai ficar sem uma peça muito importante, não. 14 dias iniciais, né, aquele protocolo que o time tem, né, que a CBF tem, que é de deixar o jogador afastado por causa da Covid, ou então esse contato, essa aglomeração, mas Fortaleza também multou o atleta, né? Fez uma advertência oficial, formal, melhor dizendo, que também o jogador está afastado por tempo indeterminado. Antes de eu chamar a reportagem do time do Fortaleza, que não só tem essa notícia ruim ou essa notícia de afastamento, não, deixa eu dar um bom dia para o comandante, rapaz. Meu amigo Tom Barros, de amarelo, couro de ouro, tudo bem, Tom? Muito bom dia, terça-feira, tamo junto, comandante. Pois é, rapaz, que alegria, um abração para você, meu querido Antero. André, tudo beleza nas entrelinhas, não é? Rapaz, que bobagem fez o João. Aliás, o André tem razão. Ele estava devendo o melhor trabalho. E antes de apresentar o melhor trabalho, faz um negócio desse. Isso é que desacredita, é ruim. Vamos pensar em coisas boas, pensar em recuperação do Fortaleza, com João, sem João, enfim. Nós estamos na necessidade de dar ao Fortaleza a confiança necessária para retomar. É uma situação extremamente delicada, muito delicada, mas ainda com muita fé. Vamos à frente. É isso. Se o João Paulo fica de fora, Tom, o Anderson Moreira contará com os retornos dos atletas recuperados, aqueles 10 iniciais recuperados da Covid-19. Entre eles,
A gente tem quatro titulares, Além destes reforços, o técnico terá também mais tempo de trabalho. Depois de dias de quarentena, retornaram ao grupo. Enderson Moreira já começou a trabalhar com Tinga, Juninho, Jackson, David e Bergson. Atletas utilizados em alguns momentos na equipe titular. Quinteiro, Pablo e Luiz Henrique, também recuperados da Covid, ficam à disposição do técnico. Acho que a gente ganha muito agora com o retorno desses atletas, que a gente ganha muito em opções. Retorno de jogadores e mais tempo de trabalho. Então você passa a ter também uma semana aberta, que a gente espera que possa aproveitar. A semana aberta não é garantia de que a gente vai melhorar muito, né? Mas assim, é a possibilidade de encaixarmos um pouco melhor. E para encaixar melhor, mudanças devem acontecer, principalmente no meio-campo. A diretoria do Fortaleza se pronunciou sobre João Paulo. O atleta foi visto descumprindo as orientações do protocolo de saúde. Suspenso da equipe por tempo indeterminado. Faltam apenas 9 jogos para o Fortaleza tentar garantir a permanência na Série A do Brasileirão. Os próximos 4 adversários estão na luta por outros objetivos na tabela. Uma sequência difícil que vai exigir ainda mais da equipe do Fortaleza, principalmente do ataque. O último gol que a equipe marcou foi na derrota contra o Bragantino, no dia 12 de dezembro de 2020. Há exato um mês. Jogador de futebol, a gente sabe que vive muito de momento, assim, de fase, né? Então os atacantes principalmente, tem fase que a bola entra com maior facilidade, tem fase que a bola custa um pouquinho mais. O que a gente tenta passar para eles é que eles possam esquecer essas estatísticas que todo mundo pega agora, fala, tá tantos jogos sem ganhar, não sei o quê, que a gente concentre simplesmente no próximo jogo. Então, cada jogo vai apresentar uma situação diferente. E a cada jogo você tem a oportunidade de reverter isso. É isso aí. Ô, comandante, ontem mesmo o Tom, viu, André, pessoal que está acompanhando aqui o programa, já falava na grande jogada, quando a gente estava analisando ainda aquele empate contra o Grêmio 0-0, e você falava exatamente isso que a Denise colocou na reportagem, Tom. O quanto que o Fortaleza segue com dificuldade de fazer gol. E aí você falava ontem, olha, se o atacante, se os jogadores que chegam cara a cara ali com o goleiro adversário não ajudar, vai ficar difícil para o Enderson também, né, comandante? Mas é uma herança, né, Antero? É uma herança. Para você ter uma ideia, isso já vinha acontecendo com o próprio Rogério Ceni. Então, entre o Chamusca, o time precisa... O Enderson, nessa entrevista, ele tocou num ponto muito importante, a questão psicológica do atleta. Ele entender que há fases onde as coisas não dão certo, mas eles têm qualidade. Como você afirma que ele tem qualidade? Pelo seguinte, ora, esse mesmo grupo foi que fez o Fortaleza extraordinariamente vencedor e goleador. Então, como de repente tudo desaparece? O desgaste, a falta de um ajuste, essa questão do calendário que foi demais, tudo isso, dependendo da reação de cada atleta, compromete o todo. Então, essa a missão, extremada difícil missão que vai ter o Enderson Moreira, essa redescoberta em tempo tão curto. Porque fazer gol, Fortaleza sabe. Tanto sabe que fez, e fez bonito. E foi um time vibrante, intenso, de velocidade, de contra-ataque. Como é que isso tudo desapareceu? O desgaste. Eu creio que uma vitória mais significativa, como agora, por exemplo, com essa do Inter, poderia transformar estes fantasmas todos que estão no PC em situações de esperança. Olha, eu estava falando sobre o Chamusca quando caiu, aquele gol que foi anulado do Ederson lá no Recife, e o VAR anulou, o calcanhar do cara estava à frente do zagueiro. Se aquela bola entra, o Fortaleza estava pressionando, o Chamusca não tinha caído. Então, essa coisa que acontece no futebol é um pequeno detalhe. Por um pequeno detalhe também, se inverte. O Enderson pode redescobrir o Fortaleza. É o grande desafio, mas que tudo ainda é tenebroso e turbulento, não é? Ainda é na equipe tricolor. Quando a gente fala de ataque do time do Fortaleza, até o Enderson disse que era uma fase. E eu discordo um pouco, André, porque só se for uma fase que está persistindo o campeonato todo. Porque um time que está à frente apenas do Coritiba, o Coritiba tem o pior ataque, o Coritiba é o lanterna do Campeonato Brasileiro, não é uma questão pontual e não é uma questão só dos últimos 4 jogos, por exemplo, que o Fortaleza não marca nenhum gol, né? Esse é um recorte que traduz o que é o desempenho do Fortaleza ao longo do campeonato, Antero. É como o Tom falou muito bem, essa questão ofensiva dos poucos gols marcados já vem desde o Rogério Ceni. E o Chamusca enfrentou muito esse problema também. Era um time que até
criava situações de gol, mas pecava muito na hora de finalizar. Isso passa muito também pela questão individual. O Oswaldo, por exemplo, ele não marca gols há 19 jogos. Um turno inteiro. Um turno inteiro. O único gol dele no Campeonato Brasileiro foi contra o Grêmio no primeiro turno. Jogo lá em Porto Alegre, que ele tenta cruzar e a bola acaba entrando. Então, Fortaleza acabou de enfrentar o Grêmio de novo. Nesse período inteiro, o Oswaldo não marcou nenhum gol. Romarinho está mais de 20 jogos também sem balançar as redes. Tudo bem, são jogadores mais atacantes de velocidade, que jogam pelos lados, geralmente dão assistências para gols, mas mesmo assim são números muito abaixo. Os atacantes também que deveriam estar resolvendo, centroavantes no caso, o Wellington Paulista, o David ou o Bergson, não têm também tido um aproveitamento esperado e acaba que esses desempenhos individuais que são abaixo do esperado acabam culminando em um coletivo que não consegue marcar gols. Deixa eu perguntar ao comandante aqui, trazer outro detalhe. Quando a gente fala de ausência de gols, claro que imediatamente a gente pensa no camisa 9, no centroavante. E a rigor mesmo, o Fortaleza hoje tem o Wellington Paulista. Eu sei que teve o Bergson, que já marcou seus gols também, mas de característica mesmo de 9, aquele jogador mais centroavantão, é o Wellington Paulista. Então a gente pensa nele, mas tem todos os outros jogadores que devem e podem marcar gols com o time do Fortaleza. A minha pergunta é, quando tem essa ausência de gols, e serve para você de casa que está refletindo aqui com a gente, qual é o problema do Fortaleza? É na hora de botar a bola para dentro do gol ou na hora de construir a jogada para ter essa oportunidade de colocar a bola para dentro do gol, Tom? Não é de construir, não. Ele teve grandes oportunidades de gol. Agora mesmo você estava vendo esse jogo aí, aquela que o Gabriel Dias pega, depois que o Oswaldo chuta e o goleiro rebate, aquilo é bola de gol. Ele mandou lá nas nuvens, quase que aqui na pracinha da Gentilândia. Então é preciso, e ele que sabe fazer gols e fez tantos gols de cabeça de toda forma. Quer dizer, parece que o momento, quando o jogador recebe uma carga de pressão muito forte, o desempenho dele passa a ser comprometido pelo medo que ele tem de errar. E que tem medo de errar, termina errando passe de 3 metros, é o que está acontecendo com o Fortaleza. A retomada da confiança do atleta no seu potencial é uma coisa que tem que ser conversada, porque eles ficam com o temor de nova pressão em caso de erros repetitivos, e por isso mesmo erram muito mais. É uma situação, veja bem, o Fortaleza tem uma jogada de gols de fora da área de longa distância com o Felipe, o volante. Essas últimas bolas do Felipe, os chutes que ele tenta, você não imagina nunca que é o mesmo Felipe que fez gols belíssimos em bolas de longa distância, de bolas de frente da área. O Yuri César, que é outro também, há quanto tempo ele tem a bola, ele tem um espaço, quando bate, sai, tudo isso é pressão. Jogador sob pressão, meu amigo, não produz a mesma coisa. Por isso que eu digo, uma vitória mais significativa, mais forte, talvez, devolvesse ao atleta aquela certeza de que ele tem condições de acertar mais. E ele se livraria dos fantasmas a que eu me referi. Há toda uma sombra que não permite que o atleta desenvolva normalmente aquilo que ele desenvolveria em tempos normais. O Oswaldo deixar esse tempo todo de fazer gols, rapaz, é uma coisa que escandaliza, porque ele jamais poderia passar esse tempo todo em virtude da qualidade que ele tem, a qualidade do drible, de limpar para bater. É uma situação dolorosa, porque pelo que eu vejo, não depende apenas de um atleta individual, é um conjunto que se desacreditou. E quando isso acontece, vem o afundamento. Daí a preocupação com esses jogos que restam. A Anderson vai ter que obrar milagre de retomar dentro daquilo de uma sacudida muito grande, principalmente a confiança da equipe do Fortaleza. E todo mundo que está acompanhando aqui a grande jogada, não precisa ser nenhum expert, né? A matemática, a dinâmica é muito simples. Você só ganha jogo se fizer gol, André. Sim. No máximo que você pode conseguir é um empate. Aliás, o Fortaleza tem empatado até demais. Agora, para vencer, ele precisa fazer gol, né? E o Tom falou que essa é uma questão que o técnico Anderson Moreira vai ter que resolver. E o Anderson, que a gente lembra que o período mais difícil que ele viveu no Ceará em 2019, aqueles períodos de 10, 11 jogos sem vitórias, e o grande problema era exatamente um time que criava muitas oportunidades, mas não fazia os gols. Era um time que perdia muitas finalizações. Criava muito, mas desperdiçava muito também. Então ele tem também esse desafio agora de, no Fortaleza, conseguir corrigir esse problema do time que cria, tem situações de gol, mas não consegue converter. Quem está confiante aí nessa reação do time do Fortaleza e também no trabalho do Anderson Moreira é o Raimundo Abreu, que está em Aquiraz. Teve o João Luiz do Centro, que também já mandou mensagem aqui pra gente. E teve, a gente estava falando de atacante, teve um telespectador aqui que mandou, um torcedor do Fortaleza, só não colocou o nome dele.
Ele disse que, perguntando por que os times não aproveitam mais as categorias de base, é sempre um assunto muito recorrente, né? E ele pergunta também, ele disse que gostou do Torres, que foi quem entrou naqueles minutos finais. Jogador que às vezes ele é utilizado, mas ainda não teve, não dá pra gente cravar um atleta, por exemplo, que possa ser mais uma opção pro Anderson Moreira, não, né? É um jogador muito jovem, de 21 anos, 20 anos, que Fortaleza contratou, trouxe para fazer parte daquele sub-23, elenco de aspirantes, acabou se destacando. Ainda o técnico Rogério Ceni foi quem levou o Torres para o elenco profissional, jogador de velocidade, atacante de lado de campo, mas que também está nesse processo ainda de amadurecimento, né? É um jogador que não está pronto, não dá para você cobrar que ele tenha a responsabilidade de entrar num jogo de Série A e resolver a parada para o Fortaleza. E ele respondeu imediatamente ao Valdir, que está em Miss Janes, na Messejana. Valdir, muito obrigado aí pela sua audiência. Aliás, a gente está falando aqui de gol, quero fazer um convite para todo mundo que está acompanhando aqui a grande jogada, já tem um nas entrelinhas, e a gente vai falar de gol, né, André? De gol do Ceará, analisando como é que o Alvinegro aproveitou os espaços cedidos pelo Flamengo para vencer de forma cirúrgica e muito inteligente o jogo contra o Flamengo no último domingo. Só para a gente fechar esse assunto do Fortaleza por hora aqui no programa, às 11h30, a gente falou no comecinho aqui da reportagem da Denise Santiago de que o Fortaleza tem um retorno desses jogadores que estavam com a Covid-19, né? 10 atletas, na verdade 8 ali mais do grupo principal, teoricamente 4 titulares, isso é um reforço para o Anderson Moreira, né, André? Principalmente pela questão de alternativas, né, Antero? A gente viu que o Anderson olhou para o banco no jogo contra o Grêmio, tinha poucas opções, poucas peças que pudessem mudar o cenário da partida. Tanto é que o Fortaleza fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo acabou caindo de rendimento, o Grêmio cresceu e foi melhor na partida. Tendo mais opções, mais alternativas, não só pode montar o time titular de uma forma diferente, como também as trocas ficam de forma muito mais facilitada. Tom, entre eles voltam, por exemplo, Tinga, Bergson, David, Juninho, Jackson. Quem que você acha que o Fortaleza sentiu mais falta nesse jogo aí, comandante? Mas o Tinga faz muita falta, a presença dele é muito importante. E tem mais, o Fortaleza nessa questão da velocidade, quando você fala em David, que teve uma fase ruim, depois se reencontrou com gol, também tem importância. Por quê? Quando o Grêmio, o André está se referindo na questão do Grêmio, que o Anderson olhou para o banco, o Grêmio estava dando espaço. O Grêmio estava dando. Quem iria aproveitar o espaço que o Grêmio estava dando para o Fortaleza chegar lá? E quase que chega. Exatamente esses jogadores que estão voltando. O Juninho poderia fazer o trabalho, o David, na sua velocidade, poderia fazer o trabalho. Então, nessa questão de ataque, porque fala da volta do Jas, que teve atrás, você tem preocupações, mas a preocupação principal, a fundamental, é na Eita, rapaz, perdi o contato aqui com o comandante. frente. Aí na frente você fala em Tinga, tem sentido. Eu tô com um probleminha no áudio aí do Tom Barros, mas deu pra gente entender, né? A ausência do Tinga, a necessidade de ter esse jogador. Daqui a pouquinho a gente refaz o contato aí com meu querido amigo Tom Barros, porque agora às 11h32, torcedor do Vozão, aguenta aí que daqui a pouquinho a gente fala sobre o Ceará, tá? Tem mais assunto aqui, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Ontem teve mais um jogo da rodada lá no final de semana entre Bragantino e a equipe do Atlético Mineiro, mas agora a gente quer falar do Hipermeno, a gente quer falar de saúde, a gente quer fazer com que sua vida seja melhor, de que você viva melhor. Vamos ligar para o 0800 270 1111, mas deixa eu dar um recado, vou chegar bem pertinho do Cláudio. Claudinho, mas tem que dizer que está acompanhando a grande jogada agora. Tem que dizer que está acompanhando o programa ao vivo. Liga para lá, porque tem promoção, tem desconto, a entrega é grátis, a ligação também é gratuita. É no 0800 270 1111. Quer saber um pouquinho mais do Hipermeno? Meu amigo Glauco fala para a gente. Fala, Glauco. Falar de saúde, falar de coisa boa, tem que falar de quê? Tem que falar de Hipermeno. Você que está em casa, não aguenta mais essa vida, viver pelos cantos da casa, não tem mais aquela disposição de quando tinha uns 20, 30 anos e o namoro já não é mais igual? Vamos voltar, vamos fazer aquela lembrança de quando tinha uns 20, 30 anos, aquele gás todo. Hipermeno. E meu patrão, já não bate mais uma bolinha, já não sabe mais o que fazer, a patroa também vive reclamando, minha patroa, diabetes está lá em cima, o colesterol e a pressão também, de vez em quando regula, aí começa a doer aqui, doer ali. Hipermeno, você precisa tomar uma atitude, você precisa investir na sua saúde e de toda a sua família. Tá em casa? Tome uma atitude. Ligue agora e peça o seu 0800 270 1111. 0800 270 1111. 0800 270 1111. E hoje tem promoção, mas tem que ligar agora pro 0800. Ligue agora e peça o seu.
Liga que o Hiperman é bom demais. Deixa eu mandar um abraço aqui para ir pro intervalo pro Flávio. Ele é torcedor do Fortaleza, ele disse que é fã aqui da grande jogada. O Tom tá de volta aqui com a gente. E teve um telespectador que mandou uma mensagem. Rapaz, essa mensagem é excelente, mas ele não se identificou. Tomara que ele mande o nome dele. Ele disse que ele colocou o seguinte: vocês da Verdinha são jovens e inocentes. O Pelé jogou pela seleção brasileira com 17 anos. Por que os jogadores de hoje têm que amadurecer? Porque Pelé só tem um, né, comandante? Vai jogar com 17 anos na Copa do Mundo só se for o Pelé mesmo, né, Tom? O único, então aquele dali é matriz e não teve cópia não, meu irmão, subiu. Se aparecer um outro Pelé, aí ele joga com 17 anos e tá pronto. Agora, Ele mesmo respondeu, né? Ele mesmo respondeu, Pelé, se não for Pelé, meu amigo, é que nem o André Almeida aqui, com 15 anos já tava comentando, Pelé dos comentários. Vamos pro intervalo? Ô Tom, já o Tom quer falar, diga aí, comandante. Tem um jogador também que muito jovem jogou pela seleção brasileira, que é o Coutinho, não é? Mas jamais chegou a ser Pelé, chegou a tabelinha, muito jovem, 16 anos ele estava também chegando lá. Mas como o Pelé, 17 anos fazendo gol, o banho de cu em Copa do Mundo, meu amigo, aí tira porque não tem condição de comparar, não. Aí não tem condições, não. Reginaldo do Gereissati, um grande abraço. Tá dizendo que o Ceará vai ganhar de 2-0 do Bragantino. O Bragantino teve em campo ontem, tá? Pessoal, o intervalo é bem ligeirinho. Aguenta aí que a gente volta já. Nós estamos de volta com a nossa grande jogada, agora 11 horas e 38 minutos, ainda tem muito programa pela frente, vai se ligando com a gente, como a gente faz aquele convite, né, de todo dia, avisa para todo mundo aí, avisa no grupo da família, vem ficar grudado conosco aqui na grande jogada e como acontece toda terça-feira é dia de Nas Entrelinhas. Querido André Almeida está aqui. Andrezinho, melhor dizendo, né? Andrezão é o outro. Andrezinho, vamos falar de gol, né? Aliás, isso ainda é preciso repercutir por tudo que aconteceu, por tudo envolvido a vitória do Ceará sobre a equipe do Flamengo. E é sobre isso que a gente continua falando, né? É isso, Antero. O Ceará que venceu o Flamengo com muitos méritos no Maracanã, 2-0. E a gente vai destrinchar aqui como é que o Ceará soube aproveitar os espaços vazios deixados pelo Flamengo, ou melhor, criar os espaços para conseguir a vitória nos dois gols que acontecem de forma diferente. O segundo gol num contra-ataque, mas o primeiro gol em uma organização ofensiva. Muitos méritos também do técnico Guto Ferreira. A gente vai ver isso agora. Maravilha. Vamos lá então para o primeiro vídeo, vamos para a primeira ilustração, que foi que o André separou para a gente. Já tá na tela aí, ó. Chamando a atenção, Antero, que primeiro é uma organização ofensiva que o Ceará sai lá de trás desde o goleiro Richard. Começou com o Richard jogando ali com o Fabinho, né? Exatamente. E quando vai progredir para o campo de ataque, a gente já vê o Ceará em igualdade numérica. 4 jogadores na linha de frente contra 4 defensores do Flamengo. Chama a atenção pro Vina. Olha onde é que o Vina aparece, vindo buscar a bola lá no meio de campo, participando da criação da jogada do Ceará, do início da articulação. Virada de bola pro Fabinho para o Léo Chu, que avança e nesse momento ele tem 4 opções que seriam em tese as mais fáceis. O passe é para o Bruno Pacheco, o chute a gol, a bola no Lima ou no Kleber, mas ele vira no espaço vazio pro Vina fazer o gol. E acaba, Antero, a gente vai ver agora um gol por um outro ângulo, um ângulo mais aberto, certo. Outros detalhes. Você sabe que eu fico aqui sempre te cutucando, mas já eu te cutuco, vai lá. Primeiro eu quero chamar a atenção para o posicionamento do Léo Chu. Olha como o Isla tá marcando ele à distância. E o Léo Chu que abre bem o campo, né? Ele é um ponto de muita velocidade, de muita amplitude, que abre bem o campo para o Ceará jogar. E aí o Fabinho faz um lançamento que é espetacular, mas que só acontece porque o Léo Chu tá posicionado aonde deveria, tá no canto certo. E aí pega a defesa do Flamengo mais desarrumada. Então, de fato, o lançamento é preciso, né? Preciso. E aí eu chamo a atenção de novo para aquilo que a gente vem falando. O Léo Chu teria o Bruno Pacheco passando, o passe no Kleber, o passe no Lima, ou poderia tentar também um chute no gol. Era uma alternativa. Será que o Léo não tentou colocar essa bola no Lima, André? Não tentou, ele viu exatamente esse espaço vazio. E o Vina, que vem lá de trás, ele vinha meio que trotando, ele participou do começo da jogada, percebe esse espaço vazio, é uma jogada trabalhada pelo Ceará, essa que o Vina vai buscar o jogo e vem de trás com mais liberdade, com mais espaço. O Léo Chu dá o passe exatamente no espaço vazio, na medida, pro Vina, que chega batendo de primeira e para marcar um golaço, né, Antero? Aí a qualidade dele também, né? Quem tem a qualidade dessa batida é jogador que sabe mesmo o que fazer. Antes da gente passar para esse próximo vídeo, dá só uma seguradinha antes da gente passar para esse próximo vídeo, só para pontuar com relação a essa jogada do time do Ceará, que de fato tem muita tática, mas tem muita técnica também. Você tem um lançamento do Fabinho, a qualidade do jogador de fazer o passe certo.
a tranquilidade do Léo Chu e a finalização do Vina, né? Então, aquela história de o coletivo potencializa o individual. O gol foi exatamente isso, né? Foi exatamente isso. E o detalhe também é de como os jogadores executam, Antero, essas ações técnicas com mais facilidade por estarem posicionados aonde deveriam. Eles estão no posicionamento correto, acaba pegando a defesa do Flamengo desarrumada. A gente viu que o Vina, ele vem de trás com espaço vazio, porque ele foi buscar a jogada lá no início, então ele acaba se livrando da marcação, chega com mais liberdade e a defesa do Flamengo acabou não acompanhando. No primeiro gol, você mostrou, tudo começa ali com o goleiro. Se não sequencialmente, mas vai no goleiro, o Ceará tem paciência, passa na direita, vai no Vina, cai no Fabinho, lança Léo Chu e o Vina. No segundo gol não foi assim, né? O segundo gol é diferente. O Flamengo é quem tem a posse de bola. A gente já pode ver saltando como é que foi o lance desse segundo gol. O Flamengo com a posse de bola no campo de ataque. E aí eu quero chamar a atenção para esse cara que está destacado na tela. Fernando Sobral, que foi para mim o melhor jogador em campo. A marcação até ficou pegando só o pezinho dele ali, mas foi para mim o melhor jogador em campo e é ele quem inicia a jogada do segundo gol do Ceará. Poucas pessoas se atentaram a isso. O lançamento é dele, né? Ele quem rouba a bola, ele faz o desarme e aí o Ceará começa a iniciativa do contra-ataque. Vai se armar, o Vina toca no Saulo, de novo no Fernando Sobral. Nesse momento, o Kelvin já tá lá do outro lado, sozinho, com muito campo para progredir. E vai embora, né, galera? Tem muito espaço para avançar. O Ceará já poderia ter virado nesse momento, mas ele tem a percepção e vai acompanhando a jogada. O Ceará prefere tentar mais pelo lado direito. O Fernando Sobral não faz a virada, insiste na bola mais longa pro Vina, que tem também muito mérito, tem a qualidade técnica, claro. O Vina toca para o Charles no meio e aí o Kelvin, que foi acompanhando a jogada, foi atacando aquele espaço vazio, acabou se projetando. O Charles tinha duas alternativas: tentar a jogada individual, que ele tinha campo para isso, ou então tocar no Kelvin lá em cima, mas o Ceará já estava em vantagem. 2 jogadores contra somente um defensor, que era o Vitinho que estava marcando, e o Kelvin também tem a felicidade de acertar um belo chute. Isso a gente coloca na tal da transição rápida ou é só um contra-ataque mesmo, André? Transição rápida, o Ceará que é um time de muita transição, um contra-ataque que foi muito bem executado e que é treinado, Antero, pelo time do Ceará. O Ceará que é o segundo time que mais acerta, mais encaixa contra-ataques no Campeonato Brasileiro. A média de 14 por partida fica atrás somente do Bragantino. É uma jogada muito treinada, repito, é uma jogada muito trabalhada e o Ceará que no segundo tempo sofreu um pouquinho, mas se defendeu bem com competência, esperando esse momento certo para ser cirúrgico. Na oportunidade que apareceu, encaixou o contra-ataque e matou o jogo. Semana que vem tem mais? Semana que vem a gente apresenta outros detalhes aqui nas entrelinhas. É isso aí, semana que vem tem mais. Mas a gente continua aqui com a nossa grande jogada. Aliás, antes de eu ir para o intervalo, deixa eu... eu queria tocar nesse assunto aqui. André, continua com a gente, Tom Barros também. Deixa eu voltar aqui com o comandante. A gente mostrou a vitória do Ceará sobre o Flamengo, no olhar aí da tática do André. E o primeiro gol foi do Vina. E desde do ano passado, que não é muito tempo, né? Mas desde 2020, ali meado de 2020... o torcedor já ficou, poxa vida, o Ceará precisa contar com o Vina. Não pode acontecer o que aconteceu com o Thiago Galhardo. Fez uma boa temporada e aí o Thiago Galhardo acabou indo embora, né? Lembrar sempre que o contrato do Vina, ele é diferente do Thiago Galhardo. O Thiago tinha uma cláusula de permanência, ele continuaria, que acabou não acontecendo. O Vina, ele tem contrato até o final deste ano com o time do Ceará. Mas claro que o torcedor, com essa atuação do Vina, com 19 gols na temporada, 9 no Campeonato Brasileiro, as assistências e tudo mais... O torcedor fica preocupado. E nas redes sociais, os torcedores estão fazendo um apelo. Cadê? Roda pra gente aí, recheado, ó. Em tudo quando é na rede social lá, que é a hashtag RenovaVina. Fazendo um apelo. A gente pegou alguns prints aí, ó. Se o Vina não quiser renovar, só resta aceitar e prender ele lá em Porangabuçu. Tem um outro que é assim, o Vina tem 2 opções. Renovar ou renovar. Então, o torcedor, claro, né, Tom Barros? Eu acho que essa manifestação ela é muito natural. O time do Ceará disse que não recebeu nenhuma proposta pelo Vina, e, enfim, e até pelo profissionalismo do Vina, ao que ele tem mostrado, vai esperar terminar o Campeonato Brasileiro, mas sempre lembrando, Tom, se o Vina sair do time do Ceará, tô colocando na condicional, se sair, não vai sair o Ceará não vai ficar de mãos abanando, não, vai ficar uma grana em Porangabuçu. Uma grana tem que ser granaldo. Olha, eu vou dizer, uma temporada dessa do Vina, quando se falou em seleção brasileira, eu concordo, estou até de amarelo aqui, eu posso já entregar para o Vina. Por que é que jogadores do Nordeste dificilmente são levados para a seleção brasileira?
Rapaz, o trabalho do Vina nesse ano aí, 2020, que entrou por 2021, trabalho lindo de construção de jogada, de conclusão, de gols, de participação, de preparação física, de tudo. Aí eu fico pensando, ele vai sair do Ceará? Bom, se vai, tem que entrar grana alta, como você falou, mas eu digo com sinceridade, mais valorização ele teria se um chamado para a seleção brasileira, como o Thiago ainda foi, Galhardo, né? Mas é difícil, sabe? O Galhardo estava jogando bola aqui, só foi convocado porque foi para lá. Então é preciso a gente pedir esse pessoal da seleção para ter um olhar melhor para as coisas do Nordeste e valorizar, porque eu pergunto a você, Antero, quem está jogando o mesmo futebol do Vina no futebol brasileiro? Pouquíssimos atletas, pouquíssimos. Então ele pode até sair. E claro que os convites vêm, o jogador que faz uma campanha dessa, deixando grana. Mas mais do que isso, o reconhecimento. A passagem que ele já se referiu, ele próprio, Vina, com relação à seleção brasileira. André, no meu campo não tem, né? Não tem. O Tom perguntou qual o jogador que está jogando no Campeonato Você sabe Brasileiro. a minha opinião. Eu já passei para você que você disse no meio campo, o melhor meia da Série A é o Vina. Pegando Série A, Campeonato Brasileiro, a temporada do Vina é espetacular. É. Mas acho que, pegando o recorte de outras competições, tem também no futebol brasileiro outros jogadores que estão vivendo um grande momento, como o Tom mesmo falou, o próprio Thiago Galhardo, Marinho também foi muito bem nessa temporada, o Luciano do São Paulo também faz uma temporada muito positiva, mas Campeonato Brasileiro, pegando o recorte, Série A, não tem nenhum meia que tenha sido tão efetivo e tão decisivo como o Vina. E acho que dois aspectos são muito importantes para que um jogador possa se credenciar a ser o melhor da posição numa competição, num campeonato como o Campeonato Brasileiro. Regularidade e constância. E o Vina tem as duas coisas. Não é jogar 5, 10 ou 15 jogos muito bem. O Vina tem jogado, atuado em alto nível, mantido uma regularidade desde o começo do campeonato. E o impacto que ele gera no Ceará é enorme. As vitórias que o Ceará obteve no campeonato tiveram diretamente a participação do Vina, seja com gol, seja com assistência. A gente já mostrou isso aqui, os números falam por si. Quando o Vina não joga, o time sente muito a carência dele, sente muito a falta dele no sistema ofensivo. Então, é um jogador que, além de viver uma grande temporada, tem um impacto muito grande para a temporada que o Ceará vem vivendo. Se o Ceará está passando por esse momento muito positivo, passa muito também pelos pés do Vina. O nosso WhatsApp aqui tá bombando. Gordinho, sobe som só pra gente ir pro intervalo. Mandar um abraço aqui pro Rodrigo, que tá no Siqueira. Ele tá, claro, criticando a atuação ou a ação do João Paulo de ter ido lá se aglomerar no meio da Covid. O Luiz, que tá de Bangu, lá em Bangu, no Rio de Janeiro. Grande Luiz, um abraço pra você. O Wellington Vieira, de Aracoiaba também. Genilson Costa, do Bom Jardim, o famoso Good Garden. O Dinho, de Sobral. O Cícero tá com a gente. Tem uma audiência também internacional, é o Betinho Feijó. Ele está em Lisboa e manda um abraço para os amigos aqui da capital, nos bairros Padre Andrade e Jardim Iracema. Deixa eu ver aqui se tem mais mensagem aqui, chegou para a gente, mensagem grande. O Sargento J. Maria, do Conjunto Ceará, um grande abraço. Quem mais aqui com a gente? Ó, Carlos Félix, do Rio de Janeiro. Sou de Itapipoca e torcedor do Ceará, muito obrigado. Adriano de Redenção também, mais um montão de mensagens, continua participando com a gente, que a gente faz um intervalo rapidinho, segura aí que a gente volta já. Tamo de volta. Diga, Claudinho, o que é que você quer de mim? Não, porque você tava me chamando? Eu quero olhar pra você. É pra lá? Cláudio. Cláudio. Vô, chama o Cláudio aí, vô. Cláudio. Ei, Cláudio. Cláudio. Tu tá cheio de problema, hein, mano? Tá. O Cláudio disse assim, olha pra lá e aprontando. Dá pra cá, deixa eu olhar pra cá então. Pronto, bora começar. Quase que eu peço pra botar a vinheta de novo, precisa não. A grande jogada está de volta, são 11 horas e 53 minutos. Tô aqui com o André Almeida, estou aqui também com o comandante Barros. Bom, ontem tivemos mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro. É a 29ª rodada. Essa rodada só vai terminar na quarta-feira com Corinthians e Fluminense. Ou como diria um amigo meu, Corinthians e Fluminense. Mas ontem teve Bragantino e Atlético Mineiro. O jogo foi 2-2. Bora aos gols aí. O Braga ficou na bronca. Disse que o árbitro deu o jogo aí até empatar. Railer fez 1-0 para o Bragantino. Depois o Savarino empatou para o Galo. O Edmar botou o Bragantino à frente. E o Johan, de pênalti, empatou já, ó, 54 minutos do segundo tempo. Placar final, 2 para o Bragantino, 2 também para o Atlético Mineiro. Rodada aqui, o amigo Internacional sorrindo de orelha a orelha. O Atlético empatou, o São Paulo perdeu, o Flamengo perdeu, o Grêmio empatou, só o Internacional ganhou, né?
O Palmeiras acabou vencendo também, mas está um pouquinho mais atrás, né? O Santos venceu também, mas está um pouquinho mais atrás. O Inter, que vem de 5 vitórias seguidas. O Fluminense é que vai jogar ainda, né? Fluminense, que ainda joga na rodada. E o Ceará fica de olho nesse jogo, né, Antério? Fluminense e Corinthians, 2 times que estão ali na mesma faixa de tabela. E pelo sonho da pré-Libertadores, esse é um confronto importante para o torcedor do Ceará. Se o Corinthians ganhar, ele ultrapassa, né, o time do Ceará. O Fluminense está um pouquinho mais à frente. A gente viu os gols aí desse empate. O Bragantino, que é o próximo adversário do Ceará no domingo às 8h30. E o André falou do Internacional, que tem 5 vitórias seguidas. É o próximo adversário do Fortaleza. Também no domingo às 8h30 da noite, lá em Porto Alegre. É o que teremos, viu, Tom Barros, nesse final de semana, viu, comandante? Comandante, eu vou dizer uma coisa a você com sinceridade. Muita sinceridade. O Ceará precisa olhar com cuidado, extremado cuidado, esse time do Bragantino. Não é pelo que ele passou lá, não. Ia tomar uma goleada histórica naquela partida lá. Não, estou falando bem naquilo, esqueçam. É o Bragantino que vem crescendo de uma forma muito consistente dentro da competição. O que esse Bragantino fez com o São Paulo também não foi nesta última partida, não. Na anterior. Então, tudo isso chama a atenção do técnico do Ceará, o Guto, porque ele passou apertos, o Guto, no jogo lá, em Bragança Paulista. Time perigoso, time veloz, time de qualidade. Estou preocupado, hein? Aí, como disse o Guto, essa empolgação com relação à vitória do Flamengo tem que terminar agora e começar outra concentração para o jogo com o Bragantino. Porque o Bragantino pode desfazer aquilo que foi a pontuação brilhante que o Ceará conquistou no Maracanã. O time perigoso, André. E vocês lembram, né, que sempre que o Ceará conquista uma vitória de muito expressivo assim, aí o próximo jogo a gente vai com a carga de expectativa muito grande e às vezes ela não é recompensada. No primeiro turno, o Tom se referiu a essa goleada, antes de enfrentar o Bragantino e perder lá por 4, o Ceará tinha vencido o Flamengo por 2-0. E aí todo mundo fala, poxa, agora é hora de ainda mais deslanchar, tal. Chegou lá, tomou 4 do time do Bragantino. Então, é brasileiro, né, gente? A gente precisa sempre pontuar isso, é brasileiro. Então, os 2 próximos jogos do Ceará podem ser jogos que façam o time subir na tabela de classificação, sem sombra de dúvidas. Você enfrenta o Bragantino em casa e joga contra o Goiás fora. Que não quer dizer também que vai ter vida fácil, mesmo tendo esses 2 adversários, né? Vida fácil não tem, agora dá um ânimo a mais, né, Antero? Agora o Bragantino é um time, de fato, muito rápido, muito veloz, que tem jogadores de muita qualidade pelos lados do campo. Claudinho também faz um ótimo campeonato brasileiro. Tem o Arthur Vitor, cearense, que já passou até pela base do Ceará. O Raul, volante mesmo, aquele que foi revelado nas categorias de base também do Alvinegro, é jogador do Bragantino. Então é um time que tem qualidade, que está crescendo na competição, que está chegando ali também na parte intermediária da tabela e que, sem dúvidas, prega muito cuidado ao Ceará. O jogo lá, jogar contra o Bragantino fora de casa, geralmente é mais difícil. É um time que se impõe mais atuando em casa, mas mesmo assim, no Castelão, o Ceará tem que tomar muitos cuidados. Oi, Tom. Apenas um detalhe, lembrar que quando o Ceará tomou aquela goleada do Bragantino, o Bragantino, eu não sei se era o Lanterna, mas com certeza ele estava na zona de rebaixamento como vice-lanterna ou lanterna. Com um espanto. O Ceará tomou um banho de bola naquela ocasião. A CBF definiu os horários e os dias das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro, onde está o time do Floresta. Ô, Richard, bota na tela para a gente, por favor. Floresta joga agora, neste sábado, dia 16, às 4 horas da tarde, contra o Novo Horizontino. E depois, no dia 23, que é o domingo? Domingo que vem, no Jorge Ismael de Piazzi, também às 4 horas da tarde, contra o Novo Horizontino. Esses 2 times já conseguiram acesso, estarão na Série C do próximo ano, vão em busca do título. Só para fechar, deixa eu mandar um abraço ainda para o Aurílio do Vila Nova, no Eusébio. Aurílio, um grande abraço para você. O Lázaro, ele é torcedor do Ceará, tem Águas Belas. Ô, rapaz, que paraíso assistindo aqui o programa. Boa. Plena terça-feira. Em plena terça. O Alverlangi também está com a gente. Deixa eu ver aqui. Robinho do Consulado Alvinegro de Redenção. Paulo de Novo Maracanã, obrigado. Comandante, acabou. Tchau, comandante. Um abraço. Boa sorte pra nós. Ô, rapaz, a bênção do Tom. As letrinhas vão subir, Andrezão. Valeu, Antero. Valeu, obrigado. Tamo junto. Até amanhã. Vamos embora? Um abraço. Pagar valeu. o almoço hoje, hein? Eita, tá na conta do chefe hoje. Tchau.